Hoje é muito comum ouvir um falar sobre desenvolvimento sustentável. No entanto, na década de 1980, a cidade de Cubatão, no interior de São Paulo, buscava progresso a qualquer custo. Essa busca, feita de maneira indevida e invasiva, fez com que muitas indústrias se instalassem no local, e isso gerou um grande boom econômico. Porém, quantidades gigantescas de poluentes eram despejados no ar e nos rios diariamente, o que fez com que o município ficasse conhecido como Vale da Morte e apontado pela ONU como a cidade mais poluída do mundo, fazendo a população pagar um preço alto por isso. Analisando essa situação, a jornalista Bianca Lee escolheu este tema como seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que resultou no documentário Outrora 1980. A poluição em Cubatão nos anos de 1980 é o assunto do Doc Oficina de hoje, e a nossa convidada é a Bianca Lee. Olá, Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, eu quero saber como surgiu a ideia do projeto. Então, eu sempre quis fazer um projeto que voltasse para o lado social, né? A causa social, porque quando eu comecei o jornalismo, esse era o meu intuito, era fazer algo para a sociedade. E eu fui a Cubatão um dia, visitar Santos, na verdade, mas passei por Cubatão, e eu acabei lá conhecendo uma pessoa que falou um pouco sobre o caso, sobre as dificuldades que eles tinham. E aí eu vi que colava um pouco com o objetivo que eu tinha desde o princípio do curso e um pouco do que eu queria como documentário. Então foi a partir daí que surgiu essa ideia. Você comentou que não mora em Cubatão, você mora aqui em São Paulo. Moro. E como é esse processo de ficar viajando para produzir o documentário? Eu definia muito na minha semana um dia que eu ia tirar o dia todo para ir para Cubatão e fazer o que eu tinha que fazer. Acho que uma das coisas que facilitou muito o meu documentário é que eu deixava um cronograma muito certo do que eu ia fazer sobre o meu documentário. Então eu tirava toda quinta-feira para ir o dia inteiro e ficava lá até eu terminar o processo do dia todo. E você comentou que queria um documentário mais social. Pelos seus entrevistados, é perceptível que eles tiveram uma fase muito difícil morando lá, mas sim, alguns queriam poder voltar. Por que você acha que isso acontece? Pelo que eu senti, assim, da entrevista, quando eu estive com algumas pessoas ali, elas queriam voltar para aquele lugar pela questão da amizade, da criação que eles tiveram ali desde pequeno. É uma forma de voltar àquele passado que eles tinham. Então, eu acho que esse era o objetivo principal de querer voltar àquele passado. Não pelas coisas que aconteceram, porque é meio que óbvio que aquilo não era legal, mas pela família que eles tinham, pela criação, pelos amigos, que eles se perderam isso com o tempo, né? Hoje, eles já não têm a mesma quantidade de amigos que eles tinham naquele passado. Então, os relatos, assim, que eu peguei dessas pessoas eram basicamente isso, que sentia falta daquele passado em relação à amizade, à cultura, à comunidade, enfim. Foi mais esse ponto mesmo que o objetivo deles quererem voltar para o passado. Em relação aos seus pontos, como você escolheu o perfil de cada uma? Eu tentei escolher o máximo de pessoas que falassem desde o que foi bom para eles, do que foi ruim. Eu não queria que ficasse um documentário tanto assim negativo, mas também não queria que escondesse o que de fato aconteceu naquele passado. Eu precisava de algo que fizesse jornalismo de fato, mostrasse os dois lados. Mas eu escolhi 5 pessoas, 5 personagens que pudesse realmente me falar uma história, que tivesse uma história muito interessante para me falar sobre aquele passado. Então eu tentei pegar algumas pessoas que falavam um pouco do que aconteceu mesmo, que lembravam mesmo do que aconteceu de fato naquela época, e aquelas pessoas que sabiam que tinha acontecido alguma coisa, mas se importava muito mais com a relação de amizade, com a relação do que viveu naquele passado, que acabava meio que excluindo um pouco do que era a poluição de fato. Então, a opção de não ter nenhum posicionamento de alguma indústria, alguma empresa, foi sua? A posição de não ter nenhuma indústria, na verdade, foi um caminho que eu escolhi, né, para o meu documentário. Eu queria que fosse um documentário mais voltado para o olhar dos moradores mesmo, mas
Confesso que eu cheguei a conversar com as indústrias, eu queria ter filmado dentro das indústrias, mas eu não consegui autorização, porque é um pouco bem difícil, na verdade, conseguir autorização. Mandei e-mail, mandei mensagem, só que infelizmente eu não consegui. Mas o meu intuito desde o começo era mostrar o olhar do morador. Talvez no final colocar alguma coisa das indústrias, mas o meu fio condutor sempre foi os moradores. E as fontes, pelo que você conseguiu conversar com elas conseguem perceber uma diferença nítida daquela época para hoje? Conseguem. Algumas sim. Tem uma em específico que não. Uma que eu falei com ele, o Aldo Medorino, que ele foi falar comigo, mas ele era aquela pessoa que não conseguia ver aquela poluição de um jeito tão ruim, tão negativo. Ele queria falar um pouco da vivência que ele teve lá na época, que foi sair com os amigos, o trabalho dele. Agora, as outras pessoas, os outros personagens, eles tinham muito uma ideia do que aconteceu de fato naquela poluição. E sabia que aquilo foi ruim. Então, eles tinham isso muito alinhado no pensamento deles. O que foi bom, teve coisas boas, mas o que foi ruim e que, enfim, todo mundo hoje sabe o que aconteceu, né? Bianca, a gente vai continuar falando sobre as fontes no próximo bloco, mas agora a gente vai para o intervalo e o Doc Oficina volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O Doc Oficina está de volta. Ao meu lado, a jornalista Bianca Lee, autora do documentário Outrora 1980, realizado como trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bianca, no bloco anterior nós falávamos sobre as fontes. Você comentou que teve uma em especial que te marcou muito. Vamos assistir um pouco da entrevista dele e depois você comenta o porquê que ele te marcou. Pode ser? Pode ser. A preocupação deles para com a comunidade nunca houve, nem a empresa. Cheguei a ter que pegar uma bronquite pesada mesmo, entendeu? Inclusive, essa veia aqui é de tanto eu levar picada mesmo. Aquela injeção de ficar 40 minutos aguardando a reação em função do ataque da bronquite. Depois, na minha adolescência, já como adulto, na Vila Paris, eu comecei a trabalhar na área da Cosipa. Aí eu vi de perto, né, a tamanha, entendeu, covardia, né, das empresas. O Reinaldo, ele me marcou muito. Eu acho que, na verdade, marcou quase todo mundo da minha banca quando eu apresentei. Foi a primeira pessoa quando alguém olhou o documentário, o Reinaldo era a pessoa mais famosa ali do meu documentário. Por quê? Porque ele foi o tipo de personagem que ele sabia o que foi ruim, ele sabia o que foi bom, mas ele tinha consciência do que foi ruim. Tanto que ele é o tipo de personagem que não quer voltar nunca mais para aquele lugar, que para ele marcou muito. O que mais marcou o Reinaldo foi que a entrevista dele foi muito gostosa, foi muito humana, na verdade. Ele falou de um jeito como se ele realmente estivesse lá, naquele passado, como se ele estivesse realmente revivendo aquele passado. Não parecia que ele estava ali comigo, para dar a entrevista, mas ele estava revivendo aquele passado. E ele falava coisas muito humanas mesmo, do tipo, a frase que mais me marcou, que foi quando ele falou que eles não viviam ali, eles sobreviviam àquela sacanagem toda, que foi o que o governo acabou fazendo ali, colocando as indústrias, enfim, sem pensar nos moradores. Então, o que mais me marcou no Reinaldo mesmo foi essa questão de reviver aquele passado, saber que acabou, mas saber do que aconteceu, o que foi de errado, o que o governo fez. E também ele até hoje agradece a vida que ele tem ali na cidade. Mas é óbvio que quando ele lembra do passado, dos detalhes que ele viveu,
viveu, assim, foi uma coisa muito gostosa, assim, não de gostosa, de feliz, mas foi ver, sentindo ele, aquela vivência que ele teve no passado. E para mostrar para o telespectador como foi esse passado, você recorreu a muitas imagens, a muitas matérias antigas. Como foi esse processo de conseguir essas imagens, matérias, enfim? As imagens, eu sempre botei na minha cabeça que seria uma coisa muito difícil de eu conseguir, porque, enfim, imagens antigas, eu achei que não ia ter em Cubatão essas imagens, achei que eu só ia conseguir em jornal, e em jornal é muito difícil de pegar, e aí primeira coisa que eu fiz foi ligar no Jornal de Santos, e a pessoa do Jornal de Santos, ela não conseguiu me dar de primeira essas imagens, aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, né, porque eu tava contando com o jornal, porque o jornal tinha bastante vídeo, na verdade eu queria muito vídeo, não queria tantas imagens. E aí eu falei, bom, vou em Cubatão mesmo e ver se eles têm um centro histórico ali das imagens, vídeos. E aí eles têm, na verdade, né, um centro histórico hoje que tem todos os tipos de arquivos que eu precisava para complementar o meu documentário. Não tinha muitos vídeos, mas tinha bastante imagens, tinha bastante jornal, livros, então essa parte do centro histórico, no fim das contas, foi muito mais fácil, porque, enfim, Cubatão, o pessoal da cidade é muito receptivo, então eles me ajudaram muito quanto a qualquer tipo de material, de imagem de arquivo. E aí esse centro histórico, enfim, tinha todos os tipos de arquivo que eu precisava para o meu documentário. O fato de você não ter conseguido nenhum vídeo e não ter conseguido pelo jornal foi um imprevisto. E no relatório que você enviou junto com o vídeo, na conclusão do curso, você comenta que conseguiu cumprir com essa ideia inicial. No entanto, imprevistos aconteceram. Teve algum que te marcou muito ou que atrapalhou demais o andamento do projeto? Teve um muito ruim, que eu tinha escolhido um personagem muito bom para o meu documentário, que ele não entrou, mas ele era o cara que ainda mora lá, não sai de lá por nada, e porque ele é dono de terras ali, e ele falou que não vai sair dali e pronto, acabou. Mesmo que tenha poluição, mesmo que, enfim, que aconteceu tudo o que aconteceu. O governo tenta tirar ele de lá, tenta fazer propostas para ele, mas ele não quer sair de lá. Só que esse meu personagem, ele era doente, ele estava muito doente, então quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu não consegui agendar a entrevista com ele, porque bem na época que eu resolvi falar com ele, ele já não estava mais saindo da cama, já não estava podendo mais dar entrevista. Então esse foi um imprevisto, e o imprevisto que onde ele morava era muito poluído ainda, tem muita sujeira, porque onde ele mora é o lugar onde o adubo é descarregado os adubos. Então tem um cheiro muito mal, é um lugar muito difícil acesso, então assim, esse personagem foi um imprevisto, que eu gostaria de ter colocado ele no meu documentário, mas infelizmente por conta de saúde, por conta da localidade, não consegui continuar esse processo. Bom, para finalizar, qual é a dica que você dá para quem pretende fazer um TCC como um documentário? Olha, para fazer um TCC como documentário, faça um roteiro antes. Faça um pouco de cronograma, porque ajuda muito. Óbvio, você não vai fazer 100% do que está ali no roteiro e no cronograma. Vai ter imprevisto, vai ter coisas que vão surgir no momento, mas um pouquinho do que você vai fazer, uma noção do que você vai fazer, não precisa ter um meio, começo e fim muito definido, mas aquela noção que você tem sobre o seu documentário vai te ajudar muito a fazer um documentário do jeito que você quer. E fazer com antecedência, porque sem antecedência, de última hora, não vai sair um documentário muito bom. A sua edição vai passar muitas coisas despercebidas, então é melhor você fazer com antecedência e principalmente fazer um tema que você goste. Porque para mim se tornou isso muito mais gostoso, eu ter feito um tema que eu gostava e que me identificava. Bianca, a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre o seu documentário. Foi um ótimo projeto, parabéns. Obrigada. Mas a gente tem que encerrar o Doc Oficina. Muito obrigada pela presença, desejo sucesso. Obrigada. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E a você, telespectador, muito obrigada pela audiência e até o próximo Doc Oficina.